Sabia que o verbo modal could, em inglês, tem mais de um uso no idioma? Sim, e eu vou explicar vários deles bem aqui nesse vídeo. É claro, com frases de exemplo. Então, bora entender mais da gramática inglesa? Bora entender inglês! Bom, já temos uma playlist aqui no canal falando sobre vários outros modal verbs da língua inglesa, como can, may, must e outros. Depois não deixem de conferir lá, tá bom? Como de costume, vamos começar esse vídeo aqui entendendo ou relembrando o que são os verbos modais em inglês. Usados juntamente com um outro verbo, os verbos modais, em inglês modal verbs, adicionam em uma frase um certo sentido que só o verbo principal não é capaz de expressar sozinho. Por exemplo, o verbo modal can, um dos sentidos que ele pode trazer para uma frase é o sentido de permissão, de pedir ou de dar permissão. Se eu falo, "You park your car in front of my house every day", eu estou dizendo que you park, você estaciona, your car, o seu carro, in front of my house, na frente da minha casa, every day, todos os dias. Isso aqui é uma frase afirmativa, é um fato, uma coisa que já acontece. Mas se eu adicionar o verbo modal can nessa frase, bem aqui do lado do verbo principal, e estacionar, o sentido da frase muda completamente. You can park your car in front of my house every day. You can park your car, você pode estacionar o seu carro, in front of my house every day, na frente da minha casa, todos os dias. Na primeira frase, a pessoa já estacionava o carro dela na frente da minha casa, mas nessa segunda frase eu estou dando permissão para ela fazer isso. É diferente. E o sentido de permissão quem trouxe foi o verbo modal can. Uma palavrinha pode mudar todo o sentido, viram só? E os verbos modais em inglês fazem justamente isso. Mas voltando aqui para o tema do nosso vídeo, que é o verbo modal could, já que estamos falando de permissão, ele também é usado para trazer esse sentido, só que não se usa ele para dar permissão, e sim para pedir. Could é usado no lugar de can como uma forma mais cortês de pedir permissão para algo. Vejam só. Could I use your phone, please? Could I use? Eu poderia usar. Your phone, please? Seu celular, por favor? Could pode ser traduzido aqui como poderia. Além de pedir permissão, could também é usado como uma forma mais cortês de pedir algo para alguém, pedir para alguém fazer alguma coisa. Por exemplo, Could you close the door for me, please? Could you? Você poderia. Close the door. Fechar a porta. For me, please? Para mim, por favor. Já que estamos falando de perguntas, para formar frases interrogativas usando could, o verbo modal tem que vir antes do sujeito da frase. Aqui o sujeito é o pronome you, que significa você. Então, o modal verb could vem antes do sujeito you para formar essa pergunta. Um outro uso de could em inglês é trazer a ideia de uma leve ou incerta possibilidade, tanto uma possibilidade no presente quanto uma possibilidade no futuro. Por exemplo, It could be dangerous to swim in that river. It could be dangerous, podemos traduzir como pode ser perigoso, to swim, nadar, in that river, naquele rio. Aqui estamos falando de uma possibilidade no presente, e o could traz esse sentido de que não é uma certeza, mas é uma possibilidade, mais leve e incerta. Outro exemplo. You should buy the computer today. Its price could get higher. You should buy, você deveria comprar, the computer today, o computador hoje. Its price, o preço dele, could get higher, pode ficar mais alto, pode aumentar. Ou seja, aqui eu não estou falando de uma certeza, mas sim de uma possibilidade futura. Não só no presente ou no futuro, podemos usar could para falar de uma possibilidade no passado também.
Para isso, esse verbo modal é usado junto com o auxiliar have e um verbo no particípio. She could have been a doctor. She could have been, ela poderia ter sido, a doctor, uma médica. E você não pode perder a oportunidade de se inscrever neste canal para aprender inglês online grátis com novos conteúdos toda semana. Aproveite este momento antes da gente seguir e, por favor, apoie nosso trabalho se inscrevendo e deixando também seu like nesse vídeo. Muito obrigada, galera! Bom, além de falar de uma possibilidade no passado, uma outra das formas de usar could em inglês é para falar de uma habilidade passada, algo que alguém era capaz de fazer lá atrás. Vejam só. When I was a kid, I could easily stay up all night. When I was a kid, quando eu era criança, I could easily, eu podia facilmente, stay up all night, ficar acordada a noite toda. Ou seja, uma habilidade que eu tinha lá no passado, quando eu era pequena. Neste exemplo aqui, could pode ser traduzido para o português como podia. Já falamos de possibilidade, já falamos de habilidade, de pedidos, mas também podemos encontrar could sendo usado para fazer sugestões em inglês. Por exemplo, we could go to the movies tomorrow night. We could go, nós podíamos ir, to the movies, para o cinema, tomorrow night, amanhã à noite. Neste exemplo aqui, estamos usando could em uma frase afirmativa e percebam, o sujeito da frase é o pronome we, nós, e o verbo principal é go, o verbo ir. O modal verb could está vindo depois do sujeito e antes do verbo principal. Se lá nas frases interrogativas could era usado antes do sujeito, em frases afirmativas é o contrário, ele é usado depois do sujeito. Ok, mas e as frases negativas? Para formar frases negativas com could, usamos a forma negativa dele, que é could not, ou abreviado couldn't. Vamos ver um diálogo de exemplo. They could live in Finland after they get married. They could live, eles podiam morar, in Finland, na Finlândia, after they get married, depois de se casarem. They couldn't live there. It's too cold and they prefer warmer temperatures. They couldn't live there. Eles não poderiam morar lá. It's too cold. É frio demais. And they prefer, e eles preferem, warmer temperatures. Temperaturas mais quentes. Continue seus estudos sobre os verbos modais em inglês assistindo essa playlist aqui, que é toda dedicada a esses verbos tão importantes do idioma. Muito obrigada, pessoal, pela companhia de vocês e até o próximo vídeo para entender mais de inglês.